a China tem uma grande influência hoje no continente africano, principalmente porque dos 54 países africanos, 31 recebem dinheiro chinês. Esse dinheiro vai para a construção de infraestruturas locais, como rodovias, ferrovias. Hoje, a maior ferrovia do Zimbábue, que é um país paupérrimo, que fica localizado na África, foi construída por dinheiro chinês. Então, nós vemos um cenário em que a China vai se comportar como principal ator econômico global. Mas há outros países, como por exemplo a Rússia. A Rússia é um país diferente da China em muitos aspectos, principalmente aspectos econômicos, porque a China ela exporta uma grande quantidade de produtos de alto valor agregado, o que diferencia muito a China do século passado, que só exportava produtos primários. A China exporta carros, tecnologias para que os países possam pegá-las e produzir grandes quantidades de produtos industrializados em seus próprios países. A China exporta aviões, a China exporta chips, a China exporta computadores, a China exporta uma grande variedade de produtos industrializados. A Rússia não. A Rússia exporta muitos produtos primários, como por exemplo, petróleo, minério de ferro, principalmente para a China, que precisa de uma grande quantidade de minério de ferro para abastecer as suas indústrias, trigo, etc. Então, nós vemos um quadro de exportações totalmente diferente. E a Rússia, desde que houve a invasão da Ucrânia, em 2022, ano passado, foi colocada à margem do sistema político internacional. No entanto, aí há um aspecto interessante. Apesar da Rússia ter sido banida do principal sistema de pagamento internacional, que é o SWIFT, ela conseguiu, de uma forma extraordinária, manter um crescimento econômico sustentável. Só de cortar essa parte, por favor. A Rússia conseguiu lidar bem com as sanções que foram impostas a ela. Isso tem a ver com a grande emissão de moeda feita pelo Banco Central Russo, mas com as decisões econômicas tomadas pelo presidente Vladimir Putin. Que decisões econômicas foram essas? E aí é interessante. Exportação de energia. Como? Construção de usinas hidrelétricas e construção de usinas nucleares na África. A Rússia emprestou dinheiro para que muitos países africanos pudessem construir essas usinas hidrelétricas e ela tem planos de colocar na África do Sul uma usina nuclear, seria a primeira do país. A Rússia sempre teve, desde os tempos da União Soviética, tecnologia suficiente para produzir energia nuclear. Inclusive, isso gerou acidentes como o que foi visto em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Então, a Rússia tem, apesar de todas as interposições colocadas pelos países ocidentais, mantido uma boa relação com países pobres. Isso foi visto agora em uma reunião ocorrida há 2 meses em São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, em uma cúpula Rússia-África, em que representantes de países africanos estiveram na Rússia e acertaram pontos desses acordos de exportação de energia e de construção de usinas hidrelétricas e nucleares no continente africano.
Além disso, a Rússia prometeu que doaria dezenas de milhões de toneladas de grãos para a África. A África foi a África foi o continente que mais sentiu os efeitos da guerra Rússia-Ucrânia, porque a Ucrânia era o principal fornecedor de trigo, que é a base do pão, para a África. Mas agora a Rússia parece estar tomando esse papel. E algo que foi visto há menos de um mês atrás, a influência de grupos paramilitares russos e a influência da diplomacia russa, a influência de grupos paramilitares russos e a influência da diplomacia russa em transtornos políticos que aconteceram na África. O maior deles foi o golpe no Níger. As imagens do golpe foram de tanques indo em direção ao Palácio Presidencial, de pessoas saindo às ruas apoiando o golpe, mas há um aspecto importante. Isso foi visto principalmente nas imagens da população protestando a favor do golpe militar. A presença de bandeiras russas. Ao mesmo tempo em que havia bandeiras do Níger expressando um certo nacionalismo pelo país, havia uma grande quantidade de bandeiras russas expressando um agradecimento por parte da população do Níger, feita depois que grupos paramilitares russos, como o grupo Wagner e o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, prestaram aos golpistas no Níger, fornecendo não somente dinheiro, mas armas, que foi fundamental para o sucesso desse golpe. Outro golpe que ocorreu recentemente na África, um golpe militar, igualmente, ocorreu no Gabão, que também tinha o dedo da Rússia, porque a Rússia, através do grupo paramilitar Wagner e através do Ministério das Relações Exteriores, forneceu armas e dinheiro para os golpistas do Gabão. Então, nós estamos vendo o crescimento da influência russa na África, em paralelo com o crescimento da influência da China, e uma queda na influência ocidental na África, dos Estados Unidos, principalmente, mas também dos seus aliados, como a França. A França tinha dezenas de colônias na África até A França tinha diversas colônias na África até a década de 1970. Essas colônias, elas abrangiam uma grande parte do norte da África. 14 países estiveram sob o jugo imperialista da França. Isso é evidente, é claro, assim como é claro também a mágoa que os cidadãos desses países têm dos franceses, porque eles redesenharam as fronteiras que existiam na África quando houve a partilha daquele continente em 1885. Tribos rivais, por exemplo, foram colocadas sob a égide de uma mesma nação. Ou seja, uma tribo era rival da outra, só que quando os europeus, no caso os franceses, foram desenhar as fronteiras para que eles pudessem administrar melhor os recursos naturais e humanos do continente africano, eles colocaram essas tribos rivais em um mesmo lugar. Então, há uma mágoa, e essa mágoa foi expressa pelos golpistas e pela população que apoiou o golpe, tanto no Níger quanto no Gabão. Foram golpes que tiveram uma ampla participação popular. E um dos focos do golpe foi a quebra da relação com a França. É tanto que, tão logo os golpistas assumiram o poder no Níger e no Gabão, que eles anunciaram que estariam revendo as suas relações com a França.
A França hoje mantém 10 mil militares na África. Inclusive, um fato que aconteceu no dia de ontem, a França anunciou que retiraria suas tropas do Níger, depois de uma forte pressão feita pelo governo militar que assumiu o poder após o golpe. Então, isso é claro e torna evidente a situação de que nascerá um novo mundo. Um mundo pós-globalização. Um mundo em que China, Rússia e outros países, inclusive, o Brasil, por exemplo, tem um grande potencial de ser um protagonista nesse novo mundo, um protagonista nessas novas relações que estão se construindo e vão se solidificar com o passar do tempo. Um mundo em que países pobres assumiram a dianteira em detrimento de países ricos que ficarão para trás. Então, esse é o cenário de um novo mundo. Um mundo que está se construindo e que nas próximas décadas vai se apresentar totalmente, e um mundo que está se construindo e que vai se apresentar de forma mais sólida com o passar das décadas. Em poucas décadas, nós teremos a derrocada total das grandes potências capitalistas hoje, potências ocidentais, e o crescimento e a posição forte de países do extremo leste asiático, como a China, de países como a Rússia e possivelmente de países como o Brasil. O Brasil tem uma grande chance de colocar os seus interesses para serem discutidos na mesa de negociações. O Brasil tem um grande potencial de se tornar uma grande potência. Basta ter vontade política dos nossos governantes e também um projeto de país, porque é isso que sempre faltou para o Brasil. Um projeto político que una a nação, como existe nas grandes potências hoje. Um plano, além das ideologias políticas, direita e esquerda, que coloque o Brasil na vanguarda da nossa América Latina, mas também do mundo inteiro. Então, gente, esse foi o nosso podcast sobre o assunto de globalização, com a participação especial do Alexandre. Eu espero muito que vocês tenham gostado sobre os tópicos que a gente trouxe. E é isso. Tchau! Muito obrigado a todos, espero que tenha sido esclarecedor para todos.